Gente, de mais nada, obrigado aí pela presença de todos, né? Esse é um primeiro encontro, nós vamos fazer 3 encontros nessa linha. Primeiro começa hoje, dia 6, próxima segunda, dia 13, e o outro será no dia 27, porque tem o feriado do dia 20. Eu vou pedir para quem tiver com o microfone aberto, de repente, fechar, por gentileza, e que aí evita certos ecos. E se eu tiver alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, levanta a mão aí, manda mensagem para o Lucas ou bota no chat e a gente vai acompanhando, né? O intuito dessa conversa, eu falei, pô, precisamos ter uma conversa, a gente precisa dar uma estruturada nessa conversa para a gente poder falar, né, um pouquinho com as pessoas. E aí eu falei, bom, e aí tem um problema, né? Como tem, eu venho também do universo acadêmico, aí eu Carlos, seu microfone mutou. Tá no mudo, Carlos. Opa, voltou? Voltou? Tudo bem? Voltou. Voltou? Tá? Aí eu estava falando o seguinte: é um encontro, né? E aí eu não resisti a não dar uma aula, né? Eu Não, vou não pedir tem para só como. para todo mundo manter, pedir para todo mundo manter o microfone desligado para não dar interferência. Maravilha. Podemos continuar? Tá tudo bem? Todo mundo ouve? Tá tudo tranquilo? Então, maravilha. E aí, quando chamaram do encontro, por formação acadêmica, eu não resisti, né? Eu falei, vou dar uma aula, vou ser obrigado a conversar e falar. E aí, falar sobre o quê? Uma das coisas que a gente tem muito hoje, achado uma dificuldade, nessa gestão, né? E a gestão, eu sempre falo o seguinte, a gestão é uma coisa quase que óbvia, ou não. Porque começa o seguinte, o que é administrar? O que é fazer gestão? Fazer gestão é administrar. E aí já começa com o primeiro problema, que a gente tem um problema conceitual. Administração não é ciência. Se você pega a contabilidade, ela chama ciências contábeis. Não adianta. O ativo e o passivo têm que bater e não tem acordo. Se você pega a economia, chama ciências econômicas. Né? Se eu gastar mais do que eu ganho, eu entro em déficit. Se eu ganhar mais do que eu gasto, eu tenho superávit. Pronto, a aula de economia está feita. Os contadores também têm uma ciência. Administração não é ciência. Não chama ciências administrativas, mas é uma que nós classificamos como um estudo social aplicado. Então, o que funciona, de repente, no contrato de Prudente, lá do Ferrer, não vai funcionar no contrato do Paulo Haas em Santo André. O que funciona, de repente, na metodologia do Herbert, do Pelé, na Copasa, não vai funcionar no Guarujá. Né? Então, assim, o problema de não ser uma ciência é que quando você tem ações que funcionou em determinado momento, em determinado local, e não vai funcionar. Então a gente já começa, pô, então já começamos desacreditando tudo que a gente vai conversar, porque se não é uma ciência, se não tem um sentido exato, como é que eu saio dessa equação? Porém, não é uma ciência, mas existe um conjunto de teorias que facilita a nossa vida. Né? Eu sempre falo o seguinte: eu posso não saber o que eu quero, mas sabendo o que eu não quero e já sabendo aquilo que vai dar errado, eu posso usar isso ao meu favor. E aí nós temos metade do caminho, pelo menos. A outra metade é pelo ambiente. Existem países que não existe o curso de administração. Dinamarca, Suécia, Japão, não existe esse curso. Né? Por quê? Porque existem países que optaram a simplesmente ensinar aquilo que é ciência. E a administração não é ciência. É um conjunto de teoria, muitas vezes um conjunto de construto. O que funciona em tal lugar não funciona em A ou em B. Ou o ambiente muda. A gente vem de um cliente, aí passei especificamente, chamado Sabesp, que era uma estatal com regras estatais e que foi privatizada. O ambiente mudou. E, infelizmente, muitos de nós não mudamos. E a gente tem que se adaptar. Então, o que a gente fazia estava correto muitas vezes naquele ambiente estatal, hoje não vai funcionar. Dessa forma, o que a gente precisa? Se adaptar ao ambiente. Uma das primeiras coisas que a gente faz quando você não tem uma ciência é adaptar-se ao ambiente correto, entender os cenários
entender como é que funciona essa estrutura hierárquica e buscar conhecimento, né, que já está aí há 200 anos. Eu sempre falo o seguinte: leia sempre o original. Eu adoro TikTok, eu adoro ver vídeo curto, mas quando a gente quer pensar corretamente, a gente tem que buscar conceito. Né? Esse encontro nasceu de uma conversa minha, do Plínio, do Pelé, com o Ivan, que eu falava: as pessoas hoje esquecem que pensar corretamente talvez é um instrumento muito prático. E na gestão, e a maioria dos senhores, ou quase todos estão aqui, são gestores, ou de um contrato, ou de um departamento, ou de uma área, nós precisamos a pensar corretamente. E, para isso, as teorias da administração nos ajudam. Elas nos ajudam muito. A primeira que eu queria, né, então, primeira coisa, a administração não é ciência. Não tem certo e não tem errado. Mas existe um conjunto de bom senso. Existem 200 anos de estudo que vão nos permitir a pensar corretamente ou, pelo menos, diminuir eventuais erros de tomada de decisão. E é isso que a gente tem que começar. Tá? Para a gente começar, uma das primeiras coisas é entender o seguinte: qual que é a estrutura de autoridade? Pode passar o slide, por favor. Quais são as formas ou as estruturas de autoridades que eu tenho? E aí eu fui lá buscar no original novamente. Vamos buscar o original, que é o Weber. Né? O Max Weber foi um dos primeiros que escreveu isso, em 1800 e alguma coisa, as formas de autoridade. E, basicamente, nós temos 3 formas de autoridade. As tradicionais, que é aqueles mitos, costumes, né? Os carismáticos, né? Que você pega um conjunto de grupos, de líderes, e aí, na próximo encontro nosso, a gente vai falar um pouco mais sobre liderança, e aquelas autoridades que são racionais legais, que a gente entende por regras. Por que é importante entender isso? Existem autoridades, como mitos, a gente respeita o padre, a gente respeita pai e mãe, né? Existe um costume em respeitar essas autoridades. Outras autoridades surgem naturalmente do dia a dia, que são aquela autoridade carismática. O cara pode, no contrato, até ser o gerente, ter o crachá de gerente e ser uma autoridade racional legal. Olha, eu sou o gerente, mas ele tem um encarregado que, muitas vezes, pelo carisma, é muito mais reconhecido do que líder do que ele. Então, nós temos que entender esse cenário e buscar que a nossa autoridade, além de racional e legal, né, pelo posto que a gente ocupa, também seja uma autoridade carismática e desenvolver esse espírito de liderança. Por quê? Se a administração não é uma ciência, ela está envolvida, né? Como é que surge o curso de administração? Ele junta a economia com sociologia, né? O estudo econômico com o estudo de pessoas. E eu não tenho um trato com pessoas, eu não vou conseguir. A gente sempre brinca o seguinte: em forma de autoridade, existe a força do argumento, que é o líder, ou existe o argumento da força. Eu posso e você manda. Tem vezes que é necessário, inclusive, o argumento da força. Antes de começar a conversar aqui, a gente falava sobre os acontecidos, é quase público, né, dos acidentes, que na quinta-feira teve um acidente fatal num contrato de manutenção em Hortolândia, onde a falta de eventual escoramento, alguma coisa, a gente não sabe ainda com detalhes, levou à fatalidade. E isso vão ter consequências graves para a empresa que estava lá. Muitas vezes a gente tem que impor a nossa autoridade para fazer com que o cara, assim, use o argumento. Primeiro você tenta a força do argumento. Olha como o escoramento é importante, olha como isso vai salvar a sua vida. Até que chega uma hora, meu amigo, eu mando e você obedece. Porque o cara fala assim: mas eu sempre fiz assim. Só que o mundo mudou. Né? Tem aquele, eu brinco que é o síndrome de Gabriela, daquela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, da musiquinha. Não dá mais para ter a síndrome de Gabriela. O mundo mudou, o cliente mudou, o ambiente mudou. Se o mundo mudou, o ambiente mudou, o cliente mudou, nós temos que mudar junto, senão a gente vai ficar para trás. E aí você vai ficar numa briga inglória, tá? Mas nós precisamos estruturar essas formas de autoridade. Dentro de toda empresa, existe aquelas autoridades tradicionais que a gente respeita, que é aquela pessoa mais velha. Existe aqueles que têm um respeito por carisma,
são líderes naturais que surgem, independente do seu crachá, e existe toda uma hierarquia. E a gente precisa entender essas nuances para poder funcionar, né? E eu sempre falo, quando a gente fala de autoridade, eu lembro muito de uma frase de Nietzsche, que ele fala o seguinte: quanto mais o líder se eleva, menor é visto pelos liderados que não sabem voar. Então, assim, se a gente lembra de um Boeing 737 voando, se a gente vê um Boeing passando no ar, você fala assim, nossa, ele é pequenininho, né? Se você olhar, ele de longe parece pequenininho. Se você vê um Boeing 737 em solo, esse Boeing é gigante. Mas quando ele se eleva, ele parece pequeno. E aí tem um grande problema da liderança que fica o questionamento, né? Se o seu liderado está te vendo pequeno, talvez você não conseguiu construir nele essa visão do tamanho do Boeing que você é. A gente também tem que fazer essa meia-culpa. Eu sempre falo o seguinte, eu fico muitas vezes sem aparecer aqui no escritório. Já cheguei a ficar uma semana sem aparecer aqui. Ninguém sente falta de mim. Ninguém sente falta de mim. Mas deixa a Paula, que trabalha aqui no Café na Limpeza, não aparecer às 7. Porque 7h30 já começa a chegar gente. 7 horas já tem gente no escritório. A Paula talvez é mais líder carismática do que eu aqui dentro. As pessoas, 8 horas, se a Paula não vier, tá todo mundo querendo saber onde está a Paula. O que aconteceu com a Paula, cadê o café, cadê tudo. Agora, se eu assumir uma semana, alguns vão até agradecer de eu desaparecer uma semana. Alguns não sabem nem o que eu faço dentro da empresa. Mas o que será que esse cara faz? Que ele vai para um lado, vai para o outro. Será que ele não trabalha? Faz parte. Isso não me diminui. Talvez eu não estou conseguindo, né, mostrar o tamanho do Boeing, aí eu pareço pequenininho. Tem zero problema. Desde que eu consiga, junto com aqueles liderados mais perto, entender e caminhar com a liderança. Não tem como a gente conduzir um processo de gestão se nós não tivermos um mínimo de autoridade, seja ela racional, seja ela carismática. Não tem como. O ideal é desenvolver sempre essa liderança, essa autoridade de se sentir respeitado. Eu falo isso porque quando a gente pede, faça escoramento, eu vou pegar esse exemplo que foi latente do começo, e não faz, a gente está numa empresa com sintoma, ou num contrato muito claro com sintoma de que está faltando autoridade. Se falta autoridade, falta liderança. Então fica uma provocação, porque essa estrutura da autoridade, do comprometimento, ela vem. E infelizmente, muitas vezes ela só se faz presente, ela só se consegue fazer presente quando a gente vai de uma forma racional, legal, com regras, né? Você tem que deixar muito claro, olha, se você não fizer isso, eu vou te mandar embora, com normas, com direitos e deveres. Isso já foi escrito há 200 anos. Weber escreveu isso há 200 anos. A autoridade racional legal se faz com regras, normas, direitos e deveres. Quando cada um entende seu ponto, vai funcionar. Quando você trabalha em grupo, que bom que a gente consiga desenvolver uma autoridade carismática. Mas se não for possível, vale regras, normas e deveres. Tem um livro de administração, todo mundo conhece, chamado O Príncipe de Maquiavel, ou todo mundo já ouviu falar, né? O Maquiavel, né, escreveu, acho que 1500, O Príncipe. Então ele fala, quem é o príncipe do Maquiavel? O príncipe é aquele cara que ele é amado e temido. Mas o próprio Maquiavel, há mais de 500 anos, fala, se você tiver que optar entre ser amado e temido, escolha ser temido primeiro. Porque a gente trai quem a gente ama, mas a gente não trai quem a gente teme. Se o cara souber que quando ele deixar de colocar um escoramento por normas, por regra, por deveres, você vai mandar ele embora por justa causa, ele vai lá para o rendo da Sabesp e nunca mais vai ser contratado, ele vai colocar escoramento. Ele vai ter o direito do não. Então, eu estou levando vocês esse encontro, a primeira coisa, para perguntar que tipo de autoridade? E aí, eu vou pedir para passar para o próximo slide, que é da burocracia, né? E a gente, em grandes contratos, grandes empresas, só tem uma forma. Burocracia ela é usada de uma forma muito pejorativa,
Mas a gente só consegue trabalhar, a gente só consegue otimizar se nós tivermos procedimento burocrático. Ah, a Val pega no meu pé, Dona Val pega no pé, o Cláudio pega no meu pé, e o Lucas pega no meu pé. Existe uma série de burocracias que tem que ser respeitado. Se a gente não seguir um processo burocrático, nós não vamos ter regras, nós não vamos ter princípio de autoridades. Cada vez que cada um de vocês me pede uma exceção na gestão, mas é só esse, vocês estão acabando com toda a estrutura burocrática de gestão da empresa. Isso pode ocasionar numa sanção, num processo, numa penalização, no sair das quatro linhas. E todo mundo sabe que a polêmica não aceita sair dentro das quatro linhas. Nós trabalhamos dentro dos estrita responsabilidade legal. A burocracia, apesar de ter hoje no Brasil ser considerada uma palavra pejorativa, é a única forma que nós encontramos no mundo de organizar de uma forma estável, duradoura e a cooperação entre as pessoas, uma especialização. Se nós não seguirmos os ritos burocráticos, nós não vamos conseguir fazer gestão simples. Isso não tem jeito, né? Se a gente não tiver uma existência de funções definidas, competências rigorosamente determinadas, e aí faz até parte de um dos slides que eu mandei para vocês, membros dentro do sistema, né? Uma remuneração dessa relação custo-benefício, isso tudo faz parte da burocracia. Esses são os princípios. Então, nós precisamos fazer uma gestão com autoridade, dentro de uma autoridade racional legal, num sistema burocrático, é a primeira coisa que a gente precisa começar a pensar corretamente. Precisamos ter autoridades, níveis hierárquicos, cada um se responsabilizando e respeitar o sistema burocrático. Nós temos uma infinidade de leis, uma infinidade de variáveis em cima da empresa que não permite sair das quatro linhas. Esse é o nosso sistema tributário, é o nosso sistema econômico, é o nosso sistema legal, é o regimento da prefeitura. Quando alguém fala para nós, olha, a prefeitura lançou um decreto, estamos falando que temos que fazer aquela pavimentação de acordo com aquele decreto. Quando a gente cria uma estrutura de receber ordens, de receber romanês para pagamento, é uma estrutura burocrática que não foi o Cláudio Aval, o Daniel que inventou. É uma estrutura, se não for seguida, a gente vai pagar. Eu estava levantando com a Val, nós estamos pagando muito de multas e juros de boletos que não chegam até nós. Não tem uma lógica a empresa que está saudável pagar multas de juros porque não chegou o boleto para pagar. Se a gente tem um sistema burocrático, mas isso ingessa, isso aqui. Senhores, a gente pode sentar na mesa do boteco, discutir como a vida é difícil, como as coisas são complicadas. Mas, para organizar uma empresa que tem quase 3 mil funcionários, mais de 30 contratos, tem que existir uma regra burocrática. E dentro do contrato de vocês, a gente tem uma burocracia, vocês têm o IDG para atender. Se vocês pararem para pensar, o IDG, o ICERP, tudo que vocês têm, o ISAP, todos os indicadores, é um conjunto de burocracia. Esse tem X horas, esses tem X horas. A gente vive no mundo burocrático. Eu tenho que usar a burocracia a meu favor. Aí está a diferença. Quando eu passar a usar a burocracia a meu favor, eu passo a funcionar e a ser mais ágil. As empresas que entendem que o líder precisa impor regras, desenvolver seu lado carismático, né, como disse o Weber, e que ele precisa usar a burocracia não de uma forma pejorativa, mas de uma forma dela jogar a seu favor, elas terão uma grande probabilidade de sucesso. Eu sei que no dia a dia da operação, a gente tende naturalmente a fugir do rito burocrático e tentar, de alguma forma, dar aquela solução. Cuidado. Cuidado. Eu falo sempre assim, quem ajuda é Deus. Não se mete a fazer trabalho divino, você vai se complicar.
segue o rito, segue essas hierarquias, segue o que foi estabelecido. Quem anda à margem da lei é marginal. E a gente vai se dar mal. Não adianta a gente sair isso. Munhoz, não fui eu que inventei. Weber já escreveu isso há 200 anos, a estrutura burocrática. Né? E a gente vive numa estrutura de leis e ordens, decretos, contratos. Quando a gente pega um contrato, a gente tem um rito burocrático inteiro para seguir. E aí, você precisa entender que vão existir camadas, né? Bernardo, você pode passar lá para... Não sei qual slide você está, para a estrutura, para o slide 7 lá. Não sei se acho que é o slide 7. Deixa eu ver aqui. Isso. E existe uma estrutura burocrática que a gente precisa. Tem aquelas estruturas do níveis operacionais, que vão fazer toda aquela rotina função. Tem aqueles que a gente chama do nível gerencial, que é aquelas que fazem aquela implementação. E tem da diretoria, que faz o planejamento estratégico e prevê. Isso tudo tem que estar desenhado no contrato. Quando eu entendo essa estrutura weberiana, e veja bem, isso daí foi escrito, de novo, há 200 anos, eu passo a entender como que a coisa funciona. E cada um desses, não existe, né, eu tenho minha crítica à estrutura weberiana, né, não, e eles são entrelaçados. Porque ao mesmo tempo que você está pensando o planejamento estratégico de nível de diretoria weberiana, você já tem um nível operacional sendo executado, e assim consecutivamente. Então, essa estrutura é uma estrutura muito mais de pensamento do que uma estrutura de prática. Se a gente conseguir ordenar esses níveis operacionais ao extremo, se a gente conseguir fazer com que os níveis táticos, os níveis de gerenciamento funcionem com implementações de decisões corretas, a gente vai longe. Então, assim, a gente tem que... Todo dia eu falo o seguinte, a gente acorda todo dia fazendo uma auditoria daquilo que a gente fez até ontem e como a gente pode melhorar o amanhã. E não tem como ser diferente. E não tem como ser diferente. Uma das vantagens, né, da burocracia, então, só para fazer um resuminho até aqui, ela tem uma lógica científica, porque ela te dá um sentido de como a coisa funciona. Não adianta mandar o boleto atrasado, vai pagar juro, vai pegar no pé de vocês, né? Não adianta o cara... Hoje, a gente tem uma estrutura burocrática do e-social. A lei fala que o cara pode fazer X horas extras por dia. E não adianta eu mandar ele fazer mais, eu vou ser multado, eu vou ser penalizado, né? A gente consegue, com isso, codificar as competências. Tem um lado bom. Quando eu crio isso, quais são as competências? Aquilo que cabe a cada um. Eu consigo ter igualdade diante de todos e começo a pensar em metodologias racionais. Então, esse primeiro encontro nosso é uma provocação. Eu comecei falando que a administração que funciona no contrato do Pelé pode não funcionar no contrato de Lins, que pode não funcionar no contrato Novo Horizonte, ou que funciona lá não funciona cá, mas todos têm uma metodologia racional. E a gente tem que aprender a se adaptar a essa metodologia racional. Não é uma ciência. A gente sabe com certeza o que vai dar errado, por um conjunto de teorias. Mas sabemos que, se a gente começar a ter uma linha respeitosa de autoridade, se a gente começar a respeitar a burocracia, as nossas empresas, os nossos contratos, a nossa gestão vai passar a ser mais fácil. Vai passar a ser muito mais fácil, né? Bernardo, pode jogar o próximo slide, por favor? Até aqui tranquilo? Dúvidas, medos, angústias? Tranquilo. Tranquilo. Eu não sou tão bom professor assim para gravar com tanta tranquilidade, mas ok, né? Vamos lá. Senhores, outra coisa que a gente escuta muito, né, é assim: ah, mão de obra hoje, ah, não tem isso, ah, não tem aquilo, ah, não tem isso. Senhores, isso existe desde que o mundo era mundo. O diabo teve problema até de recrutar serpentes se a gente começar a pensar em Adão e Eva. Que tinha que recrutar uma serpente para fazer outro fazer pecado. Então, desde que o mundo é mundo, nós temos dificuldade de mão de obra. Aí imagina vocês, quando só existia um bando de camponeses
que não sabia o que era indústria, que não sabia o que era comércio, que não sabia o que era nada, e de repente me vem a Revolução Industrial. Tudo que a gente entende hoje de fábrica, de produtividade, não existia no período histórico. E aí, final de 1800, começa a Revolução Industrial. Como é que você organiza um sistema de indústria que brota do vapor para poder treinar a gente? Você vem historicamente de não ter mão de obra treinando, de não ter nada. Você tinha um monte de camponeses que, de repente, começam a fazer um êxito para a cidade e não tinha mão de obra. Então, assim, o que o Henry Ford encarou era muito pior do que a gente encara hoje. E a Ford está aí, para fazer 200 anos. O que as indústrias, o que o comércio entendeu e quem entendeu essa evolução histórica, viraram empresas centenárias. E tudo que eles fizeram não foram nada mais do que seguir algumas receitinhas de bolo. Tem dificuldade de mão de obra? Tem hoje, teve no passado e terá no futuro. Tem dificuldade de treinamento? Tem hoje, teve no passado e terá no futuro. Tem necessidade de atração de talentos? Tem hoje, teve no passado e terá no futuro. Mas como é que esses caras, então, resolveram esse problema? Como é que chegou nesse nível de industrialização no mundo? Isso já aconteceu. E aí a gente pode aprender com esses caras. O que eles fizeram que foi o grande pulo do gato? E aí a gente brinca o seguinte, em administração, a gente brinca que Taylor, Fayol e Elvis não morreram. Eles vivem até hoje. O que esses caras pensaram, final de 1800, começo de 1900, vale como regra de pensar de conceito até hoje para que a gente use. Os princípios valem. Primeiro cara que entende isso daí é um cara chamado Fayol, né? Henrique Fayol. Era um francês que vocês imaginam. O Bernacé ia colocar, que chama de Escola Clássica de Administração Slide. Eu até mandei os slides para vocês, para de repente ficar acompanhando, ser mais fácil. O que o Fayol conhece? Pô, chega um monte de gente para fazer um trabalho que não conhece, que não conhece. E aí, como é que eu faço isso? Fazendo a divisão de trabalho. Criando autoridade e responsabilidade. Criando unidades de direção. Criando hierarquia, ordem comigo. O Fayol, ele pensou muito mais nos aspectos comportamentais, de como separar todo grande problema e um conjunto de pequeno probleminha. Por que o Ford fez a linha de montagem? Porque só ele, ou um ou outro engenheiro, sabia construir um carro inteiro. Então pensa, olha, só o Ford ou algum outro engenheiro sabia construir o carro inteiro. E aí como é que ele faz para ensinar? Ia gastar muito tempo se ele gastasse ensinando, treinando cada um a ser um artista para montar um carro inteiro. E não tinha essa mão de obra treinada. E aí ele faz uma linha de montagem. Um monta o pneu, outro monta a suspensão, outro monta o motor, outro monta isso, aquilo. Ele pegou um trabalho complexo, dividiu em pedaços, em partes, e aí fica muito mais fácil treinar. Hoje, quando nós temos um trabalho complexo como o nosso, a gente não deixa de fazer muitas vezes isso. Você está com dificuldade de achar mão de obra? Você pega, fragmenta em treinamentos e começa a utilizar esse treinamento, todo o trabalho complexo, você esquarteja e começa a dividir em pequenos problemas. Não tem outro caminho. O cara começa, se você parar, hoje a gente começa com o cara como assistente, como servente, aí ele vai pegando o jeito, vai treinando, vai indo no dia a dia. Se a gente não tiver essa capacidade de trazer, instruir e criar esses ritos de ensinar aos pedaços, nós não vamos achar mão de obra pronta. E esse problema existe desde que o mundo teve a Revolução Industrial. Então, assim, nós não patenteamos esse problema. Esse problema já existe. O que nós temos que aprender é o que fazer com isso. Então, dentro das funções clássicas de administração, né, pode passar para o outro. A gente tem que aprender a planejar, como é que a gente quer fazer, comandar, controlar e coordenar aquilo que nós fizemos.
Se eu começar a trabalhar com isso, eu vou ficar uma coisa. Se eu não planejar, eu vou fazer errado. A primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte: como eu estou planejando? Na prática do dia a dia dos nossos contratos, se a gente não parar uma hora, falar, parou, para de apagar incêndio e começa a planejar, começa a organizar, nós vamos fazer errado. Tem uma hora que tem que parar. Mas não dá para parar com esse carro em movimento. Tá bom, vai de pedaço. Hoje você apagou incêndio, tá bom, 8 horas apagou incêndio. Amanhã eu vou apagar só 7, 1 hora eu vou tirar para planejar meu contrato, para ver a estrutura dele, para ver quem está batendo cabeça, para ver quais são as funções repetidas. Planejei, agora eu vou dar as ordens de comando. Olha, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, quem vai fazer aquilo outro. Depois eu vou me organizar. Tem ferramenta, tem material, tem tudo para que as pessoas desenvolvam. Vou ter que controlar. O que eu estou falando está sendo cumprido? E aí eu faço uma coordenação geral. Se nós não começarmos com planejamento, é a mesma coisa dos contratos. Vou pegar um exemplo de contrato de manutenção, que é a maioria aqui. A turma nossa lá, que cuida, né, de preparar as ordens para atuar no outro dia, que não preparar uma chorifado, não preparar a peça, não controlar tudo isso, nós vamos nos perder. O que vai acontecer com o balanço de material? Vai explodir. O que vai acontecer com os indicadores? Vai explodir. Se não tiver esse bom senso de planejamento, comando, organização, controle e coordenação, uma hora que a gente vai descobrir que o almoxarifado explodiu o material, o cara pegou e não devolveu, roubou, sumiu, ou aplicou e nós não lançamos. A turma de coordenação de campo não sabe quem é quem. Esses princípios são básicos da gestão e não tem como. E não adianta. Existe uma crítica, né, à obsessão pelo comando, a um sistema fechado, a criar robozinhos. Não é isso que nós queremos, mas existe o princípio básico de gestão, que se nós não trabalharmos com isso, nós vamos nos dar mal. E aí já entra o outro cara, que é o Frederick Taylor, quando ele fala da administração científica, que ele busca a melhor maneira ou os melhores meios de fazer. E aí fica outra crítica. Você tem, de repente, um cara que é um senhor operador de reto. E aí você está com dificuldade de outros operadores. Muitas vezes você tem que usar esse cara como forma para treinar os outros operadores. Você tem um cara que é um bom encanador, um bom gestor. Você tem que usar esse cara como forma de ajudar a controlar os outros. Senão, nós vamos ter problemas, senhores. Não tem jeito. Não tem jeito. Se a gente não trabalhar dessa forma, com estudar a melhor maneira, os melhores métodos que a gente vai fazer e usar esse treinamento, esses estudos de tempo de movimento, esses padrões de produção, nós vamos nos dar mal. Ah, a gente sabe que dá para trocar 3 ramal por dia. Tá bom, nós estamos controlando, nós estamos vendo que está acontecendo essa troca desses 3 ramais por dia. Porque se eu não ver isso, eu não vou, eu vou ter uma série de problemas. Entendeu? Então, assim, o que a gente percebe hoje? Uma necessidade latente de criar um sistema interno em cada contrato de treinamento, de planejamento, de organização, cada vez mais latentes e cada um na sua região. Não tem segredo. Aquilo que funciona em Santos pode não funcionar em Prudente, que funciona em Novo Horizonte pode não funcionar em Franca ou em Lins, né? Ou na região metropolitana. Existem cenários diversos, mas o princípio é o mesmo. Se eu não tiver essa busca, essa vontade de trabalhar com os métodos científicos, que a gente já conhece. Recentemente, na quinta-feira, né, a gente teve a reunião de kickoff do novo contrato lá de Lins. E o Roberval abriu, falando com o pessoal da Sabesp, e ele falou a seguinte coisa para o Sabesp: isso daqui não é engenharia de foguete. O que nós fazemos não é engenharia de foguete. Não é uma coisa extremamente extraordinária. Nós sabemos a metodologia. Todo mundo aqui conhece como fazer, sabe as regras. É só uma questão de seguir. E o que a gente tem se deparado no dia a dia é essa falta de seguir procedimentos básicos de produtividade, planejamento, organização, controle, interação entre os departamentos.
uma busca por uma produção dentro das 4 linhas, né? Eu tenho sentido muito essa dificuldade. Então, esse primeiro encontro foi para começar a falar um pouquinho, e aí eu peguei esses slides um pouco mais de administração mesmo, porque tudo que a gente tem sentido hoje de dificuldade, né, seja de ordenamento de liderança, né, de toda a parte de autoridade, seja de burocracia, de seguir dentro da legislação, todo dentro das normas que a empresa pede, dentro das 4 linhas, seja de entender que existe todo um sistema hierárquico e com isso a gente tem que trabalhar dentro de um ambiente saudável, buscando a melhor produtividade, né? Dentro de uma hierarquia, e depois a gente vai evoluir para os outros encontros, eu tenho sentido hoje uma certa dificuldade, né, isso. Então, assim, não tem como, a gente tem planos padrões de produção, nós temos que aumentar a nossa produtividade. Nós temos que determinar a melhor maneira de fazer as coisas. E isso daí precisa passar por treinamentos, reciclagem constante. O cara vai lá, não baixa, não usa o PDA corretamente. Você faz 1, 2 vezes. Que treinamento nós estamos dando? Alguma coisa não está batendo. Não está batendo, não está batendo material. Vai explodir material. Sabemos a base de produção. Isso não está acontecendo hoje. Então, e aí eu fico meio sem entender quais são as dificuldades. A gente já está com 18 minutos e 45, né? Fiz um monólogo até agora. E aí eu tenho que abrir para a gente conversar um pouquinho, né? Eu queria agora ouvir um pouco de vocês para tirar dúvida dessa primeira parte. Depois a gente vai ter mais 2 encontros ainda, mas agora eu queria ouvir um pouquinho vocês. E tirar dúvida, conversar e para que a gente possa chegar num denominador comum aí. Boa noite a todos. Boa noite, André. E justamente o que você comentou, Carlos, eu acho que a gente tem uma dificuldade traduzindo. É uma frase que eu sempre falo: no Excel para em pé. Então a gente faz toda a prévia no Excel. Estão 10 equipes, cada uma vai fazer 3, então 30 por dia, vezes 20 dias, vai dar ali o valor X, beleza. E justamente o durante, isso meio que se perde. Acompanhamento. Essa seria a palavra. Na teoria está tudo lindo, mas o problema é na prática. Eu passei por isso na reunião com o empreiteiro hoje, que fechou a medição negativa e veio argumentar. Eu falei, pô, mas no papel dá, vamos comparar. A produção que ele falou que fazia por dia, ele fez 4 vezes no mês. Então, pô, você trabalhou 4 dias? Eu perguntei para ele. Você veio aqui, você falou que fazia 100 metros por dia, etc e tal, e na medição tinha 400 metros de rede. Então é bem por aí mesmo, a dificuldade que a gente encontra no dia a dia. No Excel, o Excel aceita tudo. No dia a dia é um pouquinho mais complicado esse acompanhamento em loco. E principalmente no dia certo, porque às vezes a gente tem essa informação 15, 20 dias depois, ou quando fecha a medição Sabesp. A informação tem que vir no dia para a gente conseguir atuar. Quando o trem descarrilhar um pouquinho, a gente volta a ele antes que ele saia por completo. Mas é isso, se você pega as funções, né, de gerência administrativa, você, que a primeira coisa é planejar. Ó. Vou planejar fazer X produção. Depois, ter voz de comando. Vou comandar para que isso. Vou organizar de tal forma. Vou controlar e controlar. Não adianta o cara, depois também de 30 dias, o empreiteiro chegar, só fiz metade. Por que você fez metade? Qual foi a dificuldade? O que mudou do terreno? Porque a gente pode precificar. A gente pega a rede simples, mas também a gente pega a rede mais profunda, que eu preciso fazer uma composição de custo. Está sendo passado isso para nós? Porque também o que acontece, André, muitas vezes a gente tem vários parceiros, todo mundo sabe disso, o cara bota a equipe lá e deixa o cara solto. E deixa o cara solto. Ele também está na sua caderneta acompanhando a produtividade da equipe? Ele está vendo o que está acontecendo? Ou ele é profeta do acontecido? Espera chegar a medição, que a gente sabe que ela é morosa, porque a gente casa ela com a Sabesp, para depois ver. Você tocou num ponto que eu acho assim, é um erro fatal. Eu adoro trabalhar com o parceiro no carro. Por quê? Porque ele acaba sendo o nosso fiscal. O correto seria ele apontar para nós, olha, a minha medição está dando 200. Para que o nosso pessoal interno fale, não, eu só medi 180. Cadê esses 20?
para ir junto e buscar. Hoje, nós perdemos um pouco desse deadline, e é isso que a gente não pode perder. Se o cara está dizendo, e aí pode ser o parceiro, e por que eu gosto de prêmio de produtividade para o colaborador? Porque se eu falo para o cara, olha, eu vou te pagar X por rede assentada, e ele está lá na cadernetinha dele marcando que assentou no final do mês 2 quilômetros, e alguém lá da programação só lançou 1,80 km, cadê os outros metros diferentes que eu quero receber? Essa partida dobrada é fundamental. O que eu percebo, tanto interno como externo dos parceiros, da prêmio de produtividade e tal, é que nós não estamos dando feedback, e aí fica uma crítica geral. Eles também não estão acompanhando. Então, assim, como é que a gente vai resolver isso? Treinando, chamando, conversando. Amigo, você tem que ligar para o teu encarregado. Quantos tubos você bateu? Como você fez? Quanto tá? Tá batendo aqui com a minha programação? Isso é uma partida dobrada. Quantas vezes, em outros contratos, aqui dentro da polêmica, eu já vi o cara chegar para mim e falar: olha, eu bati tantos metros de rede. Se tiver lá, a programação nossa não lançou. Você vai e saneia. Então, serve como auditagem. Agora, o que está acontecendo muitas vezes é simplesmente, da nossa parte e dos parceiros, a gente deixa solto. Né? E isso daí, esquece que a gente começou, senhores, planejar, comandar, organizar e controlar. Não adianta. É uma estrutura burocrática com autoridade weberiana, pensamento clássico e científico. E não adianta pensar o contrário. Se eu não posso mensurar, eu não posso administrar. Eu sempre falo o seguinte: isso aqui é possível resolver? Eu consigo mensurar? Consigo. Então eu posso administrar. Eu não consigo mensurar, eu não posso administrar. Lembrando que administrar não é uma ciência, é um acompanhamento sócio e econômico. A administração, se você pegar as matérias, você vai ver que é o curso de sociologia mais o curso de economia. É quase 60% das matérias de administrar, é isso. E hoje a gente tem que olhar para esse componente econômico, social, econômico e social, esse comportamento, para poder equalizar a nossa estrutura. Se a gente não trabalhar com essas bases de mais de 200 anos, a gente vai continuar fazendo errado em 2026. Aquilo que a gente já sabe que já deveria fazer desde 1800. Né? Weber, se não me engano, escreveu isso em 1756. Não tem novidade. O problema é que nós não estamos, e isso é uma crítica, nós não estamos acompanhando. Eu não vou muito longe. Você quer ir um pouco mais perto? Tem uma turma de segurança. Temos câmera nas retas. A reta fica direcionada em frente à vala. Quantas vezes a gente pega por aqui a vala sem escoramento? O princípio é o mesmo. Eu planejei fazer aquela rede, eu liberei recurso, foi a retro, foi o caminhão, foi gente, foi pessoa, foi o escoramento até o local. Me organizei, mas eu não controlei que o cara colocou escoramento na vala. Não adianta, senhores. Nós temos que ser controlados. Ser humano, quem tem filho sabe. Deixa o filho fazer tudo o que quer. O André tem 2, não é pequeno. Descobriu um Deixa sem chocolate autoridade. ontem, hoje nem almoçou, ficou pedindo chocolate. Deixa sem autoridade para você ver só. Não controla para você ver só. Senhores, o princípio é o mesmo. O ser humano, se ele não se sentir controlado, se ele não souber que ele vai ser sancionado, que ele vai ser penalizado, ele vira um tirano. Quem não tem filho e tiver cachorro é a mesma coisa. Deixa o cachorro começar a mandar. Daqui a pouco ele manda na tua casa. Infelizmente, está faltando um pouco de autoridade da nossa parte. Infelizmente. Está faltando esse acompanhar, esse controlar. Quando a Val dá os esporros dela com todo, desculpa a palavra, desculpa o francês, né, meu francês fluente, que a Val fica brava, ela está razão, porque ela está controlando. O que eu percebo, a maioria dos contratos, onde a coisa começa a explodir, seja na produção, seja na gestão,
seja na hierarquia, faltou acompanhar, controlar. E aí perdeu a mão. Então, esse exercício a gente tem que ter. E de uma forma que a gente consiga ficar viabilizado. Mas o que tá. Essa conversa nossa é muito boa. Ó, precisamos controlar. Precisamos dar feedback também. E o controlar, não controlar do punitivo, controlar do instrutivo. Eu tenho que ligar para o cara e falar: meu amigo, você está acompanhando a tua produtividade? Você está vendo que a tua equipe aqui, esse meia dúzia de caras que você pôs aqui, não estão batendo um tubo por dia? Ou falar para ele: meu amigo, semanalmente você vai me ligar e falar quantos tubos você bateu. Alguma mecânica a gente vai ter que criar de controle. Eu pego no pé, se a gente não tiver a produtividade por equipe, nós não vamos mensurar. Nós não vamos mensurar. A gente vai continuar com esse discurso. E, de novo, tudo que nós estamos falando aqui já foi pensado há 200 anos. Não estamos fazendo o básico, muitas vezes. Tem muita coisa boa, muita calma nessa hora, para dar a impressão de que tá uma bagunça sem fim. Não, não é isso, muita calma nessa hora. Não é essa bagunça sem fim, veja bem. Mas está longe ainda da gente chegar no estado da arte. E nós precisamos chegar nesse estado da arte, precisamos melhorar. O cenário mudou, o ambiente mudou, o cliente mudou, as exigências mudaram e nós precisamos mudar junto. Se a gente continuar nessa teoria do louco, querendo fazer igual, esperando um resultado diferente, nós vamos se dar mal. Não sei se eu esclareci, André. Com certeza. E até aproveitando, hoje a gente tem um mecanismo interno que é, pelo menos nos globais, o nosso sistema, que a gente consegue, basta alimentar e acompanhar essa resposta no dia do que a equipe fez ontem. Então já é meio caminho andado, a informação praticamente já tem, desde que o pessoal preencha, basta a gente decidir o que vai fazer com ela, né? É isso que a gente precisa. E tem que tomar um cuidado com o controle, e aí eu percebo o seguinte: a gente está criando alguns bezerros de ouro. Tem contrato que tem o software X, o contrato tem o software Y, um controla no Excel, um adota o sistema, outro não adota o sistema. Eu falo, parece aqueles bezerros de ouro, cada um começa a criar seu santo, cada um começa a criar a sua divindade. A gente precisa achar uma forma de gestão, de controle, que seja fácil, que não seja bezerro de ouro, que seja mais intuitiva para todo mundo. Entendeu? Isso daí a gente tem que repensar. E, de novo, aquilo que funciona no contrato A pode não funcionar no contrato B. Então, assim, eu não tenho problema o que a gente precisa ter uma padronização, porque o contrato é o mesmo. Agora, por que funciona no A e não funciona no B? É falta de treinamento, é falta de comando, ou porque essa ferramenta não está boa? A gente agora vai entrar numa vibe, né, numa estrutura, de pensar se as ferramentas que nós estamos dando, software, gestão, nós temos que questionar isso. Elas estão sendo interessantes? Onde elas estão pecando? Também para fazer nossa lição de casa. Não existe um organismo perfeito, existe um organismo em evolução. O que nós estamos dispostos na polêmica é melhorar, crescer e evoluir. É que não dá para parar, né? Buscar o estado da arte perfeito para depois fazer. Nós estamos já com o nosso carro, nossos contratos rodando, e nós vamos ter que procurar melhoria dentro desses contratos rodando. Mas temos que ser mais ágeis. Mas senhores, de novo, lembra que eu falei, ó, administração não é uma ciência, é a fusão de sociologia com economia? Metade do problema é comportamental e de posição de liderança. Metade. Né? É impressionante. Você bota a pessoa certa, a ferramenta certa, o contrato deslancha. Tem dificuldades operacionais e outras coisas? Eu vou dar o exemplo de Santos, com o Pelé, com o Plínio, agora com a chegada do Ivan. O contrato mudou, ganhou outra toada. Claro que com esforço, claro que com coisa, mas ganhou outra toada. Vou pegar o exemplo do Paulo Rasa. O Paulo Rasa ele acompanha todo o trabalho de obstrução do tamanho do ATI. Zero ruído. É um terceirizado que o Paulo Rasa acompanha, que a gente tem zero ruído.
né? Você pega o pouco, depois que ele começou o trabalho dele de pessoa junto com as prefeituras, olha como diminui o ruído, né? Eu estou dando alguns nomes, mas mais vale, né? Do Universaliza. A gente que tem um contrato de performance, né? Aqui em São José, você vê que também que talvez que tá o Hilton, os Rafael lá, você vai ver que tem poucos ruídos, né? Então, assim, estou dando alguns exemplos nominais, eu não gosto muito porque você pode acabar sendo injusto, pô, não falou de mim, tá ruim comigo, tal, 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 tal. Não, não é isso, entendeu? Mas, assim, a pessoa faz a diferença. Não adianta. Se vocês não botarem a carapuça de líder e se impor dentro das autoridades, não vai funcionar. Não adianta você dar recurso, você dar material, você dar tudo, se você tem que. Quem é pai sabe. A maioria aqui dessa sala muitas vezes são pais. Não adianta você dar recurso, pagar colégio, tal, tal, você não acompanha a nota, ver se está indo, ver se está fazendo tarefa, tal, tal. Tem que acompanhar, senhores. O que vale para dentro da casa vale para a empresa. E trocar a peça que não estiver funcionando. Tem peça desgastada? Infelizmente, muitas vezes tem que trocar as peças que não estão funcionando. Vamos lá, dúvidas, medos e angústia, todo mundo com fome, 7 horas da noite, cansado já, depois de o dia inteiro eles que estão careca falando aquilo que eu já sei, falando o óbvio. Senhores, o óbvio foi feito para ser dito, que parece que ele é esquecido. A gente tem que falar o óbvio, que a gente parece estar esquecendo o óbvio, né? É, eu acho que isso faz muito sentido, porque, como o senhor falou, a gente acaba não levando em consideração o fator humano, o fator social, né? Igual você falou. O que funciona, por exemplo, em Santos não vai funcionar em Prudente, porque a gente acaba tirando o fator humano, social, o fator da regionalização, de contexto. Então, a gente imagina que a pessoa que está um pouco, às vezes, um pouco mais instruída, por exemplo, em Presidente Prudente, vai fazer a mesma coisa que uma pessoa vai fazer, por exemplo, no interior, lá em Andeara, ou em Lins, ou própria metropolitana, contrato de Santo André. Então, a gente acaba tirando esse fator social, a gente não leva em consideração que a pessoa tem uma formação diferente, que ela tem uma cultura diferente, porque a gente trabalha a nível nacional. Olha a quantidade de locais que a gente está dentro, não só dentro do estado de São Paulo, mas Paraná, Minas, Bahia, sul da Bahia, Salvador, Caésbio, em Brasília. Então, assim, são pessoas diferentes, de culturas diferentes, são regiões diferentes, e a mesma coisa que está funcionando, por exemplo, no sul de Minas vai funcionar aqui em São Paulo. A gente sabe, por exemplo, que não só os nossos colaboradores, mas também os nossos contratantes, em algumas regiões do país, algumas regiões que a gente atua, são um pouco mais, entre aspas, demanda um pouco mais de atenção, de proximidade do que outros. Que não só basta a gente demonstrar com resultado, mas também precisa da gente estar numa conversa semanalmente, conversando com ele, vendo a necessidade, ver se está atendendo, se não está, porque ele demanda essa atenção. Às vezes por algum problema que ele já teve no passado, não necessariamente conosco, mas com uma outra contratada, ou por causa de uma cobrança de uma nova diretoria, por exemplo, que está acontecendo na regional de Pouso Alegre, na Copasa. Como a Copasa está em vias de ser privatizada, eles trocaram toda a diretoria. Tem uma nova diretora que ela fala diretamente com os gerentes. Ela cobra diretamente não só o superintendente, mas os gerentes. Então, semanalmente, quinzenalmente, eles têm reuniões que demandam os indicadores que eles puxam no mesmo dia. E eles precisam ter um retorno nosso, eles precisam ter esse acompanhamento próximo. Se a gente não dá, se a gente assume que eles sabem, que eles entendem as particularidades do próprio contrato que está sob a administração deles, a gente tira o fator humano, o fator social, porque eles têm as outras preocupações, eles não demandam só do nosso contrato, tem outras coisas. Aí acho que essa questão realmente aí a gente, como falou, o óbvio precisa ser dito. Então, a gente precisa, sim, estar reforçando toda vez essa estrutura, toda vez essas demandas, para poder ficar, ficar na mente realmente. Porque a gente tem diversas preocupações, todo mundo tem diversas preocupações, independente do cargo, hierarquia, função, mas todo mundo tem seus problemas, tem suas conquistas, seus desafios, e isso impacta diretamente na maneira que você vai lidar no dia a dia. É isso, Bernardo. Obrigado aí pela contribuição. Gente, é assim, ó. E não adianta. A única certeza que eu tenho de todos os contratos, e aí vai ficar assim, ó, de novo, é
não podemos pisar na parte de pavimento. Pegando um exemplo claro, isso se aplica a todos aqui. Hoje, pavimento é inegociável. Vem dentro da autoridade do prefeito, que é a autoridade que manda, que pode mudar a lei, que tem a autoridade carismática. Então, assim, hoje a parte pavimentação, isso é para todo mundo. E aí de novo, vou começar a pegar no pé, porque assim, pô, nós pagamos o cara para ir lá, para bater o DCP, para compactar, pagamos a massa, pagamos a ida do caminhão, pagamos isso. Não tem por que não fazer bem feito. Senhores, no nosso contrato, na nossa natureza, o que pode quebrar a gente, que pode acabar com o contrato, chama-se retrabalho. Eu tenho muito mais medo e vocês escondem de mim. Ou pior, ou vocês escondem de mim, ou simplesmente vocês não estão conseguindo ver a quantidade de retrabalho que nós estamos tendo. Fica aí para pensar qual que é o custo hoje do retrabalho. De não, muitas vezes, de não dar um bom treinamento, de não acompanhar, de não controlar, de não acompanhar, para poder cuidar para que não exista retrabalho. Hoje, eu tenho certeza que os indicadores que eu tenho, eu estou de corno. Alguém está mentindo. E possivelmente eu não estou corno sozinho, não, hein? Deve ter uma meia dúzia de gestores aqui ou mais, junto comigo, de corno igualzinho, que não contam para a gente essa quantidade de retrabalho. Quando a gente pensa de mão de obra, de logística, de todo um planejamento que a gente joga fora para ir no mesmo local para fazer uma coisa que nós seja pagaram, seja planejado e que vai lá e não tem retorno. Comecem a pensar nisso. Qual o indicador de retrabalho? Olha como, de repente, esse indicador vai dar para vocês a quantidade de treinamento de melhoria. A parte de pavimento, isso daí está quase cristalizado em todos os locais. Não tem como, gente. Temos que atender decreto, tem que atender a prefeitura. Senão, vocês vão apanhar. Não tem um contrato, que eu passei uma olhada que vi a cara de muita gente, não tem um aqui que não apanha do seu administrador por causa do pavimento. E fica o desafio. Eu queria realmente dar um prêmio para aquele que conseguisse provar para mim que tem o menor retrabalho. No final do ano, vou pagar uma viagem de férias para ele e para a família, aquele que fala, ó, realmente eu estou com o menor índice de retrabalho. Vou lançar um desafio aí. Vou botar um final de semana aí no resort. O pô tá coçando até a cabeça, né, pô? O pô teve umas lombadas esses dias atrás, que ele foi umas 40 vezes nessa lombada, tava quase eu descendo lá fazer a lombada, viu, pô? Eu gosto de pegar no pé do pô. Meu esporte preferido é pegar no pé do pô. Mas não foi isso, eu expliquei, você escutou o áudio que eu te mandei. Pô, cada um tem que ter seus esportes preferidos. Um dos meus esportes é pegar no seu pé, pô. É que o pô é fácil de pegar no pé, porque ele é grandão, é aquele que você não erra um tiro, entendeu? Então é fácil de pegar no pé dele. Boa, Ô, Plínio, boa. você tá quietinho, não falou nada. Reinaldo também não falou nada. O Marcos, o Lúcio, ninguém falou nada. Deixa eu ver um pouco vocês aí. Pelézinho tá quietinho. Tá aqui, tá eu e o Pelé aqui. Hoje nós estamos só de ouvinte, né, cara? Então, acho que a gente que vem de um contrato lá de trás, né? Eu comecei a trabalhar na Sabesp, tinha 15 anos de idade, hoje eu tô com 37. Então, é um desafio mesmo viver essa nova Sabesp, esses novos contratos, mas também tem algo que eu ainda estava conversando com o Alex, com o Valdemir lá em Franca, Carlos, que estava falando para eles que o que a gente está trabalhando lá, o que eles estão tentando implantar agora no interior, é algo que a gente já viveu lá na Norte, né? Então você vê que a própria Sabesp ela não tinha esse acompanhamento. Eu tinha no contrato a cobrança, mas não se trabalhava isso. Agora eu estou tendo que viver uma nova cultura lá com todo mundo para empregar essa nova cultura. Então, esse desafio que você está passando, ele vai de encontro ao que a Sabesp quer.
Você vê, planejar, comandar, organizar, controlar. Beleza. Mas se o meu cliente, e por isso que essa particularidade ela muda muito, porque lá em Franca, né, eu tenho algumas dificuldades. Aqui em Santos, com o Pelé, a gente tem outras, junto à Sabesp, nesse sentido. O que dificultam a gente a fazer, de repente, um melhor planejamento, entendeu? Porque cada Sabesp vai trabalhar de uma maneira, né? Dificulta, às vezes, a gente nessa parte de acabar conseguindo planejar, se organizar. Então, mas é sempre bom, assim, ouvir o que você tá trazendo, faz a gente refletir, repensar os modos operantes, né? O que eu tenho tentado aqui, mas o Pelé fica um pouco mais em operação, mas a gente é estabelecer todos esses fluxos internamente. Porque se a gente quebra um fluxo, acabou. Se a gente não segue, consegue estabelecer e não segue um fluxo, acabou, para o processo, né? E não acontece. E isso vai ter um impacto que a gente não consegue nem mensurar. Isso. Obrigado aí. Eu queria ver um pouco o Cláudio Moura, que o Cláudio está em outra área, que a gente falou muito da parte de operação, mas eu queria ver um pouco o Cláudio, queria que ele abrisse um pouco o coração das raivas que ele passa, porque o Cláudio é o seguinte, tudo, tem uma coisa que eu aprendi é o seguinte, a gente pode esconder de um monte de gente, menos do financeiro, porque tudo passa para pagar a conta em determinado momento. Em determinado momento, tudo passa para pagar a conta. Você vai enrolando, 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 mas uma hora no financeiro, alguém vai ter que pagar essa conta e passa pelo Cláudio. O Cláudio, abre seu coração também aí, aproveita esse momento para dar o recado aí. Mas eu tava igual mineirinho no cantinho, quietinho. Vocês falam bastante em relação na parte operacional, né? Eu mexo parte papel, né? E o que eu sinto muito em relação no geral das obras é essa situação do treinamento propriamente, sabe? No intuito que a gente faz o processo, marca o horário, faz o processo de treinamento, faz todo esse detalhe todo, mas por mais que a gente tenha um online nosso, né, tanto pelo WhatsApp como ligar, o pessoal está direto conversando com a gente, mas ainda tem uma situação de uma barreira, sabe, no intuito que, como você mesmo comentou no começo, muita multa sendo paga, sendo que a regra nossa, no nosso treinamento, é não ter a multa, a documentação estar aqui com a gente no momento exato, né, para que a gente possa rodar, independente de qual contrato seja, que o procedimento é o padrão. Então, o que a gente sente muito é isso. Eu não sei o que acontece no outro lado, porque muda, no meio do caminho acaba mudando esse detalhe. E eu não sei, acho que gostam de guardar o papel na gaveta e não devolve para a gente, que é o principal para a gente pagar, né? Então a gente fica meio assim. Então a gente fala, mas por que está enviando agora? Eu estou esperando tal coisa, tal detalhe, esse todo, tal outro. Então o que eu vejo é isso. E ao mesmo tempo, em relação à faixa etária, é difícil você também trabalhar, entendeu? Eu já tenho 55 anos, eu sei o que você falou com relação à criação de filhos, que eu tenho 2 garotas, mas a faixa etária, a gente tem que casar muito, ao ponto de você saber o que explicar e ao ponto de ver se a pessoa realmente do outro lado está entendendo o que você está explicando. Isso para a gente também é muito complicado. Hoje em dia, essa turminha gosta muito do celular, gosta muito da internet, é muito rápida. É bom para a gente? É ótimo, com certeza. Retorna a flexibilidade para nós. Mas, em contrapartida, o procedimento, né, as regras, vamos dizer assim também, eles não gostam muito. Se sentem bastante incomodados nesse ponto. Então, assim, o nosso hoje financeiro aqui, realmente a gente sente muito isso. Essa necessidade realmente de casar o outro lado, entender o nosso sufoco aqui também, né? Eu entendo a correria de vocês, que eu já fui em várias obras, e eu sei como é essa preocupação de entregar a documentação. Mas, ao mesmo tempo, gostaria que vocês entendessem o nosso lado da preocupação em ficar realmente em dia com as contas, com os pagamentos, para que a gente não tenha problema. Eu não sei, eu imagino, né, minha cabeça,
E a Sabesp é um termômetro nosso. Então, a gente, além de mostrar o nosso trabalho, a gente tem que mostrar a nossa, com certeza, mais qualidade ainda. E eu, na minha concepção financeira, isso para mim é uma situação que está pecando para o meu cliente, entendeu? Então, eu gostaria muito que entendesse esse lado, que quando a gente fala, começa a pegar no pé em relação a que as coisas estejam aqui comigo, é por causa disso, da necessidade, da preocupação de não ter protesto, não ter multa, o nome está limpo, sabe? Então, isso é muito importante para nós. Então, eu estou puxando a minha sardinha, né? Como sempre. Ô, Carlos, eu queria aproveitar só esse gancho de faltar com algumas informações, de não ter comunicação mais clara entre a equipe, entre a liderança, ou até mesmo entre as pessoas que estão do nosso lado, né? Às vezes na mesma sala que a gente. E aí eu queria fazer um questionamento. Você acha que tudo isso que acontece e que todo esse envolvimento que tem em relação a toda essa falta de informação, você acha que isso pode ter algum vínculo com o medo de ser reprimido ou com, sei lá, a punição que pode acontecer por conta disso? Sei lá, a pessoa tem um boleto em mãos, como o Cláudio mencionou, e aí às vezes esquece na gaveta e acaba lembrando depois de vencido e fala, puta, não vou mandar porque eu vou ser reprimido de alguma forma ou vou ser punido de alguma forma. Você acha que pode ter algum envolvimento com esse tipo de pensamento? Ô, Gui, eu acredito que sim, veja bem. Nenhum de nós gosta de assumir nossas falhas. Bom, a gente é humano também, né? Eu vou ser bem sincero, todos nós somos humanos. Só que, assim, existem coisas que a pessoa tem que ter assim: não adianta ela esconder do Cláudio, não vou ficar quieto porque eu vou falar que não recebi. Cada dia que passa, o juro e a multa só aumenta. E uma hora o cara vai descobrir que você não pagou e vai ter que pagar de qualquer jeito, entendeu? E hoje existe uma rastreabilidade. O que eu percebo muitas vezes, e aí eu percebo assim, e aí fica uma cobrança. Nós estamos, acho que, em 60 e poucas pessoas aqui na sala, e todos, para mim, são líderes, né? E a gente tem um erro, e eu falo que eu também tenho esse erro. Quantas vezes muitos de vocês, pô, não me dá atenção, não para, que não conversa comigo direito. E eu sei disso, dessa falha, até para um problema de agenda, né? Que também tem o síndrome do conhecimento. A gente pressupõe, né, que o cara vai fazer certo, porque eu sei fazer certo. Aí eu falo, ó, vai lá e faz isso. E o cara pressupõe, como o Cláudio falou, a gente trabalha com várias gerações, vários níveis de entendimento. Então, muitas vezes, aquilo que na minha cabeça está muito claro. Eu falo, ó, Pelé, passa, por exemplo, o Ferrer, vou aproveitar o Ferrer que é no aqui. Ferrer, ó, o Ferrer vai fazer isso, isso, isso. E eu estou com símbolo de conhecimento de que o Ferrer vai fazer igual eu estou pensando. Mas será que eu verbalizei? Será que eu passei para o Ferrer e eu expliquei direitinho aonde a gente quer chegar? Né? Então, muitas vezes a É gente falha. exatamente, é exatamente, desculpa, só para complementar, é exatamente esse tipo de provocação que eu quis fazer. Será que a gente não está conseguindo verbalizar de uma forma adequada o que a gente. Porque assim, é exatamente isso. A gente tenta explicar alguma coisa e com o conhecimento que a gente quer entender que o outro tem o mesmo tipo de raciocínio, ou que o outro conseguiu compreender aquilo que a gente quis passar. E talvez dessa forma, puta, será que eu acredito que a pessoa está realmente executando aquilo que eu quis passar, né? E aí, por exemplo, houve uma falha, houve uma falta de comunicação que a pessoa não vou repassar isso para o meu líder ou para a diretoria, talvez, com medo dessa repreensão, né? E isso que eu queria provocar em vocês. A gente vai precisar falar um pouco mais, e a gente tem uma falha aí de comunicação. Isso aí nós já identificamos, né? Que a gente precisa, nós, inclusive, polêmica e precisamos melhorar nosso processo de comunicação. Tanto é que a gente está fazendo uma conversa como hoje, numa segunda-feira, a gente vai promover mais 2 conversas, né, comigo, e depois vão ter outras conversas. Vocês percebem, a gente está começando a promover encontros, promovendo um pouco mais de liderança para tentar melhorar isso, né? Assim como, por exemplo, a gente fez o último, foi o encontro de segurança,
né? Em novembro do ano passado, a gente fez o encontro dos gestores, né? E a gente tem tentado melhorar esse processo de comunicação. Então, fica aí um questionamento: quando a gente deve se encontrar? Como é que a gente melhora esse processo de comunicação? Então, e a gente aceita a sugestão, a gente está todo mundo para aprender junto. Ô, Carlos, posso dar uma palavrinha rápida? Claro. Eu sempre toquei no assunto de procedimentos. Eu acho que a polêmica está numa fase agora que realmente cresceu muito, como você disse, quase 3.000 funcionários. Eu acho que a polêmica tinha que trabalhar forte em cima de procedimentos. Se a gente tiver procedimentos, eu acho que não vai ter Pô, não sei se é para todo mundo, para mim está falhando um pouco sua ligação. Tá cortando aqui problemas, e também. tanto Tá como o Guilherme falhando. falou. Se a gente você pensa, porque eu sei que você pensa quase. Desculpa, não. Então eu não sei por quê. Voltou? Tá normal ou não? Tá normal, tá normal, tá normal. Então, elaboração de procedimentos, eu acho que seria muito interessante trabalhar em cima disso, Carlos, porque eu tive um tempo na obra, eu e o Gabriel trabalhando junto, eu até comentei isso com o Gabriel pode até falar aí, que eu cheguei para ele e falei assim, Gabriel, você tem que explicar melhor da forma que você pensa, porque você pensa muito lá na frente, e você também é assim, Carlos. E a gente quer acompanhar vocês, a gente quer que a polêmica acompanhe, porque a gente quer crescer, a polêmica quer crescer, e a gente quer crescer junto. Então, eu acho que criando-se procedimentos, a gente vai evitar bastante problema. Pô, a gente tem, tá Ah, com eu, uma empresa eu, de eu concordo consultoria. muito no que você falou, porque eu saio falando atropeladamente. Muitas vezes eu ligo para a pessoa, eu já entro no assunto, nem falo de qual assunto que é, não dou bom dia. Quem trabalha comigo no cotidiano, pelo menos já se acostumou um pouco, mas eu sei que nessa parte realmente é uma das principais falhas que eu tenho. Meu malvado favorito. Esse Isso daí é mal de um dia de mim. meu famoso, meu malvado favorito. O engenheiro que mais me colocou em saia justa na vida até hoje por metro quadrado. Carlos, deixa eu só complementar mais uma coisinha para o meu lado aqui. Eu gostaria só de ficar bem claro para vocês aí, pessoal, é que quando a gente faz essa preocupação dessa pressão, é porque em cima de nós, literalmente, tem uma contabilidade que nos pressiona também, principalmente essa parte de fechamento de impostos, né? Então, assim, quanto mais eu tenho informação para entregar, menos imposto eu vou pagar em relação às coisas aqui conosco. Então, quando a gente fala sobre entregar o quanto antes, essa é a nossa necessidade. Porque tem contas, tem base de cálculo, tem informações. E se eu entrego uma nota atrasada, eu tenho que recalcular imposto, eu tenho que recalcular documentação que vai para o governo. Entendeu? Então, até mesmo, às vezes, dependendo da situação, alguma documentação que vá para a Sabesp também tem que ser recalculada. Então, isso nos preocupa. Então, eu gostaria só que vocês entendessem um pouquinho isso, que às vezes a gente está sendo intitulado, né, como chatos, mas, na verdade, é a preocupação que a gente tem aqui com relação a isso. Como eu sei que vocês também têm a preocupação na área de vocês também, com certeza, em relação a dar um bom trabalho e qualidade também para a entrega do serviço aí, para que a gente não tenha problema com o cliente, né? Ô, Cláudio, obrigado pelos comentários. Gente, ó, o Cláudio tocou num assunto que é importante. Parece que é simples, mas, por exemplo, um protesto pode simplesmente bloquear um pagamento nosso. A gente trabalhou, pagou recurso, aguentou desaforo, engoliu sapo, fez direitinho, não sobe o documento, não sai o pagamento, porque tem uma pendência. E quase todos os nossos clientes, todos, se nós não mandarmos a documentação tributária, fiscal, legal, contábil, não libera o pagamento, né? E aí, todo mundo me conhece, aquela história. A gente é uma empresa extremamente séria nisso. Eu sempre falo, né? Não abro mão, não me pega R$ 1 que não é nosso, mas também não abrimos mão de 1 centavo. O governo é a mesma coisa. Ele é danado. A gente tem que ter apuração de imposto. Se não tiver os nossos certidões tudo em ordem, os caras não pagam. Que é critério para liberar o pagamento.
Então, assim, parece, ela é secundária? Não, não é, porque a gente pode ter trabalhado o mês. Pelé trabalhou o mês inteiro, Ivan trabalhou o mês inteiro, o Paulo trabalhou o mês inteiro, todo mundo trabalhou aí o mês inteiro, né? A turma do Performance, o Reinaldo, tal, a Camila lá em Brasília, a Camila da Sanepar, todo mundo trabalhou, a turma da Copasa trabalhou um mês inteiro. Não tem o documento, simplesmente o pagamento não vai sair. Olha que esforço, que energia, ou esse atraso. Senhores, e atrasar aquela história, né? O dinheiro não entrar aquele dia que você está contando é um pânico, fuga para as montanhas. Eu falo que a polêmica está com um grande erro. A gente está muito bonzinho, Cláudio. A gente está com a mão. Tem que fechar mais a mão. Porque a gente está dando muito recurso, está tendo pouco retorno. Página 1. Né? Então, assim, muitas vezes o perrengue ajuda. Eu queria aproveitar, antes, não sei mais alguém, mas queria que alguém de segurança também falasse alguma coisa. Não sei se a Rose está aí, se alguém de segurança queria aproveitar que falasse alguma coisa. Abrisse o coração também, aproveitar esse primeiro encontro e abrisse o coração. Oi, Carlos. Oi, Eu pessoal, conheço tá me essa voz, ouvindo conheço bem? essa voz. Com certeza. É ótimo um encontro desse, tá? Falou muito bem, né? Em todas as áreas, isso é importantíssimo. A segurança é aquilo, né, Carlos? No evento que nós fizemos, foi falado bastante dessa nova cultura de segurança na empresa. E também a Sabesp, a partir de abril, ela vai pegar mais pesado no setor de segurança, né? Agora vai ter QR Code nos crachás, né? Então, assim, já contratei mais técnicos de segurança para a gente montar uma equipe de fiscalização no objetivo de ajudar vocês que estão na obra, né? Para que a gente chegue primeiro que a Sabesp, para parar com esse tanto de multa, né, Carlos? Que a gente está levando. E hoje eu estava com 3, né, lá no escritório, treinando, vai ficar a semana toda. E para a gente chegar assim, no verde, né, Carlos? Sempre a gente pensando no ranking, se manter no ranking, porque tudo isso compromete. Então, assim, para nós aqui da Matriz, a cobrança nossa com vocês é muito grande, porque nós recebemos a planilha, temos a preocupação com a vida, em primeiro lugar, mas temos a preocupação também dos novos contratos, né? E toda essa falha nossa está impactando. E a nossa correria do dia a dia é muito grande para deixar a empresa no ranking, para ela subir, reuniões atrás de reuniões, né? Eu tenho ficado mais e vou ficar mais no escritório por conta do ranking, mas eu peço a ajuda de todos vocês. A Sabesp não está brincando, ela aumentou o time dela e agora ela vai, já pediu para nós, né, colocar QR Code. Então, chegou, escaneou, isso eles já estão fazendo com o CPF, mas o QR Code vai facilitar mais a informação para eles. Então, assim, somos uma família, como eu sempre digo, e peço assim, vamos nos acertando, né? Para que não tenha ninguém sem registro na obra, todo mundo certinho, para a gente poder, além da vida, né? De não ter acidente fatal grave e acidente nenhum, 0 acidente, também deixar a empresa no ranking, que é uma cobrança muito grande, né? Para nós aqui da segurança. Certo, Carlos? Excelente. Gente, ó, vocês percebem que assim, todas as nossas áreas, seja a nossa área operacional, seja a nossa área de segurança, seja a área administrativa, financeira, existe um rito burocrático. Hoje você tem o e-renda, você tem rede social, você tem todo um sistema burocrático que a gente tem que seguir. Né? E a gente precisa seguir com eficiência, com tudo. E segurança para nós é algo inegociável, não é só um item de cumprir tabela, é uma questão de cultura. Né? A gente não tem uma empresa, nenhum dos senhores está à frente do contrato, à frente do departamento, né? Querendo machucar um colaborador. Então, assim, isso é inadmissível. Inadmissível. Se acontecer alguma falha, que seja uma falha nobre, mas que a gente tentou de algo que a gente possa explicar. Né? Não dá para não acontecer. A gente tem intercorrências? Temos. Quem tem quase 3 mil funcionários tem intercorrência. Só que hoje, eu diria para vocês que 90%
é praticamente de trajeto, de trânsito, não é na vala, vamos chamar assim, não é na vala. Mas ainda temos muito problema de vala. Muito problema de vala. E assim, ó, cada vez mais a gente vai pegar no pé. Primeiro vai a força do argumento. Olha, toma conta. Até que vai chegar uma hora o argumento da força. Troca, dispensa, manda embora. O contrato é a cara do líder. Se o líder deixa a coisa solta, o contrato anda solto. Se o líder a rédea mais curta, o contrato a rédea mais curta. E, infelizmente, não adianta. Que a gente falou. Precisa controlar, precisa dar feedback, tem que ter um ambiente saudável? Tem. Mas a rédea tem que estar ali, curta. Não adianta. Sem rédea curta, a gente vai ter problema. Senhores, nós já estamos com 1h30. Daqui a pouco o povo vai brigar comigo, as esposas dos senhores vão estar bravos comigo, etc. e tal, né? Não sei se o horário foi bom, mas assim, foi um horário que combinou. Próximo encontro é a próxima segunda. Espero encontrar com os senhores novamente. E antes de finalizar, queria assim, abrir novamente, se alguém gostaria de finalizar. Se não, queria agradecer vocês todos aí, né, a presença de todos, e falar que a gente precisa se encontrar mais, conversar mais e repensar mais nosso dia a dia. Carlos, só pedindo aqui para vocês, para todo mundo que puder abrir a câmera, para a gente poder tirar uma foto de todo mundo junto, se puderem. Aqueles que não tiver tô de preparado, pijama já. mostra só. Essa foi boa, hein, Lucas? Gostei. Essa aí foi boa para ver todo mundo aqui mesmo. Pô, tô de pijama já, cara. Que é isso? Eu tenho que pôr até uma camiseta, como é que é? Eu nem pijama tenho, filho. Faz aquela traquinas. Tô tirando, peraí. Prontinho, gente. E quem tiver alguma coisa para falar e quiser complementar também, pode falar, viu? Vamos lá, quem faz o encerramento? Se alguém fazer um encerramento aí para nós. Camila Rodrigues, não falou nada, o pessoal do Paraná não falou nada. Camila, não quer fazer encerramento para nós? Tá no mudo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, pessoal, eu estava aqui só absorvendo informação, né? Muito importante. Eu acho que isso a gente com certeza deveria fazer esses encontros mais vezes mesmo para trocar informação e conhecimento. Acho muito bacana. Eu estou na reta final, que eu acho que todos acredito que a maioria sabe aí, né? Que eu já estou É isso praticamente. que eu ia falar. Aproveita quando ainda tá apta aí a participar. Pois é, eu tô com o meu parto agendado já há alguns dias, mas eu tô na ativa aqui ainda, pessoal, e espero agregar muito para a empresa, com certeza. Tá Amém. bom? Contem comigo sempre. Obrigado, Camila. Obrigado, Camila. Gente, obrigado. Bom, obrigado a todos. Vamos nos falando, a gente se encontra sempre, né? Eu deixei o último slide para vocês pensarem, então, para a gente finalizar, essa frase do Chaplin que eu gosto muito, eu coloquei o Chaplin porque ele é um crítico, né, da administração clássica e científica, com aquele filme Tempos Modernos, né? Porque quando você também tenta controlar demais, você gera uma alienação. Então, a ideia é controlar e organizar, mas sem gerar uma alienação, né? Que quem já assistiu Tempos Modernos sabe que o excesso de controle também gera uma alienação. A ideia não é alienar, a ideia é seguir um padrão de gestão. E o Chaplin tem uma frase que eu gosto muito que ele faz, que o nosso cérebro é o melhor brinquedo já criado. Nele se encontra todos os segredos, inclusive o da felicidade. E aí só tem um jeito de ser feliz. Isso daí tá no nosso cérebro. A felicidade ela é intrínseca, gente. Não tem como. O que vem de fora é motivação. A felicidade ela é intrínseca. Tá bom? Obrigado a todos, bom descanso e aguardo vocês na próxima segunda às 18h.